explicar um pouquinho agora um exemplo de um hemograma. Esse aqui é um hemograma real de um paciente. Já tem uns bons meses esse hemograma aqui. E eu não vou focar tanto no leucograma, vou focar mais no eritrograma, sobre a série vermelha, e nas plaquetas, certo? Aqui a gente tem um valor das hemácias, a hemoglobina, que é a proteína que fica dentro das hemácias, dos eritrócitos, o hematócrito, o volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média, a concentração de hemoglobina corpuscular média e o RDW, que vê a variação de tamanho das hemácias, assim como o volume corpuscular médio. Então a gente vai fazer o seguinte, vou fazendo por partes, ok? As hemácias, a gente tem um valor aqui de 1,94 vezes 10 a sexta por microlitro. 1,94 vezes 10 a sexta é 1.940.000. Então a gente tem 1 milhão de plaquetas no nosso organismo? Não, a gente tem 1.900.000... A gente não, né? Esse paciente aqui, ele tem 1.940.000 plaquetas por microlitro. Eu tenho um videozinho que eu expliquei como que vocês podem imaginar um cálculo de... Imaginar o valor do hemograma de vocês no sangue inteiro, no sangue total do seu corpo, em 5 litros. Porque a gente vai ter aqui 1 milhão em microlitro. Não é litro e não é ml, mas tem como converter. Mas o equipamento, ele só pega um pouquinho de sangue do tubinho para fazer o valor. Por isso que ele mede por microlitro. Então, 1 microlitro tem 1.940.000 plaquetas. E dá pra ver que pelo valor de referência tá bem baixinho. Que normalmente é pra ser 4 milhões a 5 milhões e tá 1 milhão. Tá uma anemia bem grave. Também dá pra se notar a anemia grave pela hemoglobina. Que tá uma anemia muito forte. 5,6 gramas por decilitro. E o valor de referência é de 13 a 17. Então esse paciente ele tá com uma anemia muito forte. Lembrando que a hemoglobina é a proteína que fica dentro da hemácia. A gente tem a hemácia, o eritrócito seriam as hemácias, certo? Aqui a gente vai ter a hemoglobina, certo? Então a hemoglobina fica dentro da hemácia, certo? Então voltando. A hemoglobina, a gente tem aqui um valor de 5,6 gramas por decilitro. Decilitro são 100 ml, certo? Não significa que você só precisa medir o volume, o CHCM, por exemplo, que também é gramas por decilitro, ou a hemoglobina em 100 ml de sangue. Isso é um valor estimado. Tem um valor que você calcula certinho para calcular o quanto que você tem de sangue utilizado para saber a hemoglobina e para usar esse por decilitro, certo? Porque o que ele quer dizer com isso? Que, vamos imaginar que em 100 ml de sangue tem somente 5,6 gramas de hemoglobina dentro das hemácias, certo? O certo era ter de 13 a 17 e nesse paciente temos apenas 5,6. O que vocês podem imaginar também que é o natural, né? Quando vocês vão fazer uma coleta de sangue, vocês coletam no tubinho roxo, certo? O de EDTA. Esse tubinho, ele varia, normalmente tem uns tubos novos que eles tem que coletar até 2 ml de sangue, porque o resto é o anticoagulante, ou 3 ml ou 4. Não vou pôr aqui o bebezinho, né, que acho que é 1 ml por aí. Aí vocês só fazem uma regrinha de 3. Vocês vão fazer aqui, ó, se o decilitro é 100, certo? Se em 100 ml a gente tem 5,6. A gente quer saber, por exemplo, em 2 ml, que é o tubinho que a gente usava em laboratório, certo?
Aí a gente faz aqui agora 5,6 vezes 2 dividido por 100. Esse valor vai dar 0,112 gramas, certo? Então, não estou alterando o valor do hemograma. O que eu estou tentando imaginar é que em quantos gramas tem em 2 ml de sangue, certo? A gente vai ter 0,112 gramas de hemoglobina, certo? Claro que é um valor aproximado, né? Eu só levei em média o tubinho de sangue. Vocês podem também imaginar 5 litros de sangue também, para tentar imaginar quanto que tem de hemoglobina no seu corpo inteiro. Mas aqui a gente usa pouquinho sangue, né, no equipamento, quero dizer. Agora a gente tem o hematócrito. O hematócrito deu um valor de 16,3%. Também extremamente baixo pelo valor de referência, que é de 40 a 50%. Aí eu vou explicar pra vocês o que é o hematócrito. Vamos imaginar novamente 100 ml de sangue, certo? Um tubo com 100 ml de sangue, né? Pra gente entender o hematócrito. Ou vocês podem pegar também um tubinho normal, né? Que um tubo tem 100 ml, né? Difícil. Aí esse tubo, quando vocês centrifugam, ele vai ser composto por plasma, plaquetas, a série branca, né? Os leucócitos e o sangue. O sangue, ele tende a ficar embaixo, o plasma em cima e os leucócitos uma camada bem fininha entre o plasma e o sangue. O sangue que fica embaixo vai ser o nosso hematócrito. Então ele mede quanto de sangue tem nesse volume de sangue total. Não sei se vocês entenderam. Tipo, ele não vai contar o plasma e os leucócitos, ele vai contar as hemácias. É um hematócrito, certo? Vamos imaginar que o plasma tem 55%. Não nesse caso, né? Nesse caso é diferente. E o leucócito de plaquetas 1%. A gente teria uma porcentagem de hematócrito, que seria o restante. O hematócrito, ele mede a altura da camada das hemácias, certo? Então, por exemplo, nesse laudo, o hematócrito deu 16,3%, né? Que é uma anemia extremamente grave. Então, vocês imaginam assim, ó. É como se esse tubinho aqui fosse um tubinho roxo, certo? Deixa eu imaginar que é um tubinho de tampa roxa, porque é o que se coleta o hemograma, certo? Ah, saiu o vermelho. Então aqui a gente teria o nosso plasma, que eu fiz um desenho simbolizando o tubinho roxo, né? Onde aqui seria, se aqui a gente tem um sangue com 16% no tubinho, de plasma a gente vai ter 83,7 de plasma. Então é muito plasma para pouco sangue, entendeu? Por isso que é uma anemia muito forte. E dá pra notar também pro hematócrito. Ele dá vários valores em diversos tipos de situações, entendeu? Agora a gente vai ter o volume corpuscular médio. Volume corpuscular médio. Volume das hemácias e uma média desse volume, certo? E esse volume corpuscular médio, vê que ele tem uma unidade de medida diferente dos outros, não é por microlitro, não é por decilitro, porcentagem. Esse de baixo eu vou explicar também que é diferente, mas é mais só esses dois mesmo que tem uma unidade de medida diferente. O volume corpuscular médio é ele que vai dar pra gente se vai ser uma anemia macrocítica, microcítica, ou, no caso desse paciente, tá uma anemia que não deu variação de volume. E o que acontece? Esse FL, ele é uma unidade de medida, esse FL e o picograma também de baixo do HCM, são unidades de medida
em massa que é muito pequena, porque ele vai simbolizar o tamanho da hemácia. Então aqui a gente tem o valor de 84 femtolitros, né? Tá dentro do valor, que é de 81,95. E por exemplo, deu esse exemplo de 84 femtolitros. É porque cada hemácia ocupa um volume desse tamanho. A hemácia tem esse tamanho que é medido por femtolitros. Então aí você pode ver que tem algumas anemias que eles falam que, se eu não me engano, acho que a talassemia também é uma anemia microcítica, tem outras que é anemia macrocítica. Quando tem uma variação de tamanho, porque a hemácia está tentando se comportar e se acostumar com como posso explicar? Esse erro que está acontecendo com ela, porque não é pra gente ter anemia. Então ela está tentando se acostumar com um ambiente que não está favorável para ela. Por isso que ela pode ter essa variação de tamanho. Mesma coisa com a hemoglobina corpuscular média. Ele também vai pegar uma unidade de medida, agora não é em volume, né? Agora é em massa, né? Em quantidade de hemoglobina corpuscular dentro da hemácia. Aqui esse PG é picograma. É uma unidade de medida em massa também muito pequenininha, que a gente não tem uma discrepância tão grande aqui, né? Igual teve nas hemácias da hemoglobina e no hematócrito. Aqui também teve, mas já explico. Então esse picograma é como se fosse um microlitro, né? Só que ele é bem menorzinho do que o microlitro. Cada hemácia tem um valor de 28,9 picogramas em cada hemácia, certo? Se vocês quiserem também, é só vocês imaginarem também, sei lá, um balão, aonde o tamanho desse balão vai ser o VCM e o que tem dentro desse balão é o HCM, certo? Agora a gente vai pegar um outro exemplo, que eu vou falar para vocês do CHCM. O CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média. O HCM vê a quantidade, o CHCM vê a concentração. Então, quão concentrado está a hemoglobina dentro dessa hemácia? Não é a quantidade, é a concentração. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Diferente da hemoglobina corpuscular média, que vê as hemácias todas em si, né? Ele dá um valor como se fosse uma única hemácia. Agora a gente vai ver um valor que ele mede a concentração de todas as hemácias. Aqui eu representei um copinho com o mesmo volume, certo? Aonde aqui tem 20 gramas, aqui tem 40. 20 gramas de açúcar, por exemplo. Ele vai pegar qual que tem mais concentração de gramas. É esse aqui, certo? Esse aqui vai ser o nosso CHCM. Por quê? Porque qual tá mais concentrado? É esse ou é esse? É o de 40, certo? Ele é muito confuso, isso gera muita confusão. Eu não sei se eu vou conseguir explicar direitinho a diferença do CHCM pro HCM. Mas é como se fosse simbolizar o HCM como se fosse uma única... Não é isso, né? Ele não pega uma única hemácia. Mas o valor dele é como se fosse uma única hemácia. E o CHCM como se fosse uma concentração de hemoglobina corpuscular média, certo? Esse aqui vê a quantidade e esse aqui vê a concentração, certo? E o RDW, que ele vê a gente teve aqui uma concentração de 25,5%, né? Ele vai medir quanto o tamanho das hemácias variam entre si. É diferente do volume corpuscular médio. Esse aqui ele vê o tamanho de variação de tamanho. Esse aqui vê volume. Então esse aqui vê se está macrocitose, microcitose. Esse aqui ele vai dar uma... Tanto que aqui deu acentuada anisocitose. Se a hemácia ela tá com um formatinho diferente, né? Assim, ou em alvo, ou em lágrima, ela vai dando esse formatinho.
O volume corpuscular médio não. Ele vê se a hemácia tá muito grande ou tá muito pequenininha, certo? Um é volume e o outro é variação de tamanho ou variação de formato. Então, em compensação que a gente não teve aqui uma alteração de uma anemia macrocítica ou macrocítica, mas a gente teve uma anemia com uma acentuada anisocitose, certo? Esse leucograma também ele tá bem complicado, né? Deu contagem de blasto, neutropenia, linfopenia. Mas eu não vou falar dele agora, senão vai ficar muito grande. Eu ia focar mais no eritrograma. E, por último, mas não menos importante, as plaquetas, que estão numa trombocitopenia gigantesca, né? Deu 9.000 plaquetas, que tem que estar entre 150 e 450 mil por microlitro, né? A hemácia também é por microlitro e a plaqueta também. A diferença é que esse aqui é por 9.000 e aqui é 10 a sexta e aqui 10 a cúbico, certo? Então, deu para se notar que é um paciente com uma anemia gigantesca, com acentuada macrocitose, trombocitopenia e o leucograma com a neutropenia, linfopenia e os blastos bem altos, certo?